objetivo disso aqui é simplesmente a gente debater, criar ideias, discutirmos sobre economia, sobre mercado, sobre política como um todo, para a gente, um pouco antes da gente começar, eu estou gravando aqui no estúdio da Aqua, da minha empresa, e eu estava conversando com um dos responsáveis aqui do TI, que inclusive ele vem de uma origem mais humilde, e o cara está simplesmente indignado, um cara que estudou filosofia e tal, um cara que, assim, brilhante de cabeça, e que a gente estava discutindo sobre isso, sobre todo o escárnio que está acontecendo, e ao mesmo tempo uma pessoa que eu conheço, que é muito próxima a mim, que estudou até a terceira série, também mostrando a indignação que ela está com relação a tudo isso que está acontecendo, ou seja, está furando uma tamanha bolha, que eu acho que o Estado formado por aqueles políticos e essas ações políticas nos três poderes hoje em dia, tem se tornado um negócio uma aberração tão grande, eles têm se distanciado tanto da população que qualquer um consegue perceber. O grande ponto aqui não é nós falarmos da parte política, mas nós falarmos aqui justamente sobre a consequência dessas políticas na nossa parte econômica. Eu vejo muita gente falando exclusivamente sobre, olha, sobra uma parte no final do mês, guarda, e aí para guardar, porque você precisa para ter, obviamente, uma poupança, para reinvestir, para ter uma aposentadoria lá na frente melhor. Claro que sim, concordo. Isso é basicamente minha atividade número 1, é a parte de investimentos. Cuidar das carteiras de investimentos, que eu atuo há quase 20 anos nisso. Então, mas antes das pessoas tomarem consciência disso, elas também precisam ter a consciência que o que o Estado toma da gente, obviamente, dificulta a vida daqueles que já têm dificuldade, seja pelo conhecimento ou até pelo ganho mensal, em guardar uma parte. Hoje em dia, os estados ocidentais basicamente giram entre 35% e 60% do PIB. Né? Ele tem um peso entre 35% e 60% do PIB. A França tem 60%, a Espanha está na casa dos 45%, o Brasil na casa dos 36%, 37% do PIB. Ou seja, significa que tudo aquilo que é produzido no país, os estados ficam com entre 35% e 60% do PIB. É uma coisa estrondosa. Se nós víssemos ali pós-Primeira Guerra, os estados pesavam ali por volta de 10% do PIB. Então a gente vem vivendo, ou viemos vivendo nos últimos séculos, nos últimos 100 anos, melhor dizendo, né? Não no século passado, mas nos últimos 100 anos, uma trajetória de tamanho crescimento do Estado, em que quanto maior é o Estado, menor são as liberdades individuais das pessoas e a liberdade de empreender, a liberdade de investir. Afinal de contas, o Estado, como sendo tão grande, ele acaba por definir o que você vai comprar, o que você vai comer, aonde você vai gastar seu dinheiro, como você vai poupar para sua aposentadoria, o que eles vão fazer e quanto eles querem que renda o seu FGTS, que é um dinheiro, obviamente, tomado daquilo que você produz e que você não tem autonomia para definir quanto você coloca para render o seu dinheiro, porque eles te pagam taxa de juros muito abaixo do CDI. O FGTS rende por volta de TR mais 3, TR está na casa dos 1,40, 1,5 ao ano, então nós estamos falando de 4,5 ao ano. Basicamente, o índice oficial de inflação está próximo de 4, mas todos nós sabemos que a inflação, quando a gente vai na rua, é muito maior do que isso. Então, teu dinheiro perde poder de compra, você não consegue manter esse teu poder de compra, e além do mais, você tem intervenções estatais numa economia que não para de subir os impostos e a população chancela esse crescimento estatal achando que é a única forma de organizar uma sociedade. Só que o papo aqui, de novo, repito, não é filosófico. O papo aqui é como, em tamanho crescimento estatal, estrangulando a capacidade produtiva e as liberdades individuais e a liberdade empresarial das pessoas, como é que nós conseguimos poupar, nos protegermos desse tamanho caos. Gente, ontem nós tivemos algumas decisões em que o quadro técnico do TCU disse que o Lula pode manter o relógio dele que ele ganhou como presente, quando o próprio Lula e toda a esquerda criticou o governo passado por ter recebido aqueles presentes. Que, de novo, eu não sei se é certo, se é errado, não é o meu ponto aqui, mas o ponto é 2 pesos, 2 medidas. Ontem, Marcelo Odebrecht, pelo STF, teve todas as suas provas da Lava Jato anulado. Marcelo Odebrecht, se não me engano, ele foi condenado a 14 anos. Como ele cumpriu, acho que 7, alguma coisa assim, entre todos os tipos de regime, já está livre e mais. Anularam as provas. A Odebrecht
muda para um novo nome de Novo Honor, repagina o nome e ponto final, participa de todas as licitações. Agora, essas licitações são licitações em que elas ganham algumas obras de uma maneira muito mais cara, ou seja, gastando mais dinheiro público, o Estado se endivida mais para entrar naquele mecanismo da corrupção novamente. Ou seja, mais do teu dinheiro é subtraído de forma forçada, obrigatória, coercitiva, porque o Estado é o único que mantém o monopólio da força, para tomar grande parte daquilo que a gente produz, para entregar para quem? Para os corruptos de uma operação bilionária em que meia dúzia de burocratas, ou um, ou dois, ou três, principalmente ali do STF, dá uma canetada e anula as provas contra pessoas corruptas que devolveram parte do dinheiro da corrupção. E chega a ser uma indignação tamanha que chega a dar asco. E, de novo, o ponto aqui é como nos protegermos disso. Além do mais, ontem ainda tivemos outra decisão. José Dirceu está de volta. Ele também teve todas as suas provas ou seus processos, condenações anuladas. Esse sujeito poderá se candidatar. José Dirceu, gente, se isso não desperta um sentimento de revolta no brasileiro, o que a gente vai esperar que aconteça para que justamente a gente tenha que tomar partido e dar as caras para esse país? Ou então pegamos aqueles que podem, pega um avião e vai embora. Mas não é, no fundo, aquela solução número 1 que você quer. Não é colocar o rabinho no meio das pernas e ir embora, coisa que eu não julgo também quem faça, porque é uma das soluções que nós nos propomos em casa. Nós nos propusemos em casas a pensar nos próximos anos, né? Mas, de qualquer maneira, toda decisão individual, na minha opinião, ela tem que ser legítima, ela é legítima e tem que ser respeitada. Mas eu ainda não cheguei no ponto de simplesmente jogar tudo para cima. Isso aqui tá um escárnio. Que mais a gente vai ter que esperar? Estarmos pendurados no abismo e chegar alguém desse governo fingindo dar a mão para você, para te puxar para cima do abismo, para a gente acordar e resolver dar as caras? Vocês vão ver nos meus próximos vídeos que eu vou começar a mencionar sobre algumas empresas nos vídeos que eu faço no YouTube gravado, porque são empresas que me procuraram justamente para divulgar os nomes dela, porque eles defendem movimentos liberal, libertário, movimentos de direita, ou seja, movimentos que pregam as liberdades empresariais, sociais, individuais. São pessoas que querem colocar a cara para fora. A gente tem que enaltecer esse tipo de pessoa. Gente, voltamos. Zé Dirceu está livre para se candidatar. Quando o Bolsonaro, que visitou uma embaixada, não. O Lula recebeu o relógio dele de volta, que não é absolutamente nada frente ao escárnio que a gente está vendo. O Odebrecht está livre. Todos, absolutamente todos, estão soltos. Cabral criou um perfil no Instagram agora para mostrar foto dele fazendo ginástica. E quando ele vai depor, ele vai de cadeira de roda. O cara tem mais de 400 anos de condenação. E o sujeito está lá, livre, leve e solto, curtindo o carnaval, como todos os outros. Gente, isso aqui é uma aberração. Isso aqui, se você ainda não entendeu que isso aqui é o caos, eu não sei mais como a gente pode esperar que isso chegue a um patamar irracional. O que eu quero dizer, basicamente, é que, como eu falei, a gente tem uma decisão em nossas mãos que eu acho que a gente precisa entender melhor o que está acontecendo. Volto naqueles números técnicos da parte econômica, que é o foco desse vídeo. Pós-Primeira Guerra, os estados pesavam por volta de 10% do PIB no geral, na média, nos países ocidentais. Hoje a gente está entre 35% e 60% do PIB, como eu falei. Grande parte vai para a mão do Estado daquilo que a gente produz. Nós, entre aspas, escolhemos pessoas que acabam ocupando cargos importantes, muitos não são escolhidos, como, por exemplo, os juízes do STF que não são votados, e essas pessoas simplesmente podem mudar leis, definir regras que mudam a nossa vida. Você define uma forma de você poupar o seu dinheiro. O STF vai lá, viu uma canetada e pode simplesmente cancelar a maneira que você planejou toda a sua vida. E aí? Como é que você faz? Ou o legislativo, dos 513 deputados, a última vez que eu vi, me corrija aqui se alguém tivesse dado exato, por volta de 30 dos 513, por volta de 30 foram eleitos pelo voto direto. O restante foi eleito puxado pelo coeficiente eleitoral. São pessoas que sequer foram votadas, são colocadas lá no legislativo, a lei permite isso, então a gente precisa mudar essa lei. Grande parte que está lá pode legislar, colocar uma lei, propor uma lei, votar uma lei que diretamente afetará a nossa vida, o seu capital, o seu planejamento, a sua empresa, a sua forma de viver. Quando é que nós passamos a aceitar que isso é normal? Veja, a gente costuma ter uma cabeça que quando a pessoa chega num alto cargo, isso envolve a mim, a você, a todos nós, a políticos, a empresários, não importa.
nós temos uma ideia pré-concebida que aquelas pessoas que fazem parte desse quadro ou dessa hierarquia mais alta sabem tudo. Gente, a gente precisa começar a humanizar esses políticos, ou jogador de futebol, ou o que quer que seja, que não, eles não sabem tudo, assim como nós não sabemos tudo. Então, como é, ou qual ponto da nossa vida nós paramos de questionar em aceitar que as pessoas, quando chegam num cargo político, elas sabem tudo e elas podem dominar o controle de nossa vida e legislar o que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar? Isso é irracional, isso não tem o menor sentido, gente. Não tem o menor sentido esse tipo de coisa. Grande parte das pessoas que hoje ocupam cargos políticos indicados dentro de empresas, dentro de estatais, dentro de ministérios, não sabe metade do que você sabe sobre um determinado assunto e não sabe 99,9%, para não dizer 100%, do que você sabe sobre você e sua família. Como é que nós podemos aceitar que essas pessoas cheguem lá e legislem em nossas vidas? Determine o que nossos filhos vão fazer, vão estudar ou vão comer. Determine como nós vamos investir para a nossa aposentadoria. Como é que a gente pode aceitar esse tipo de coisa? Humanize o tal do político. Muitos deles não foram eleitos por votos. Aquela tal Daniele Franco, que é do Ministério de Igualdade Racial, ela foi colocada como conselheira de uma empresa privada, a Tupi, em que tem participação governamental e ela é negociada em bolsa. Essa empresa, que ela tem uma área totalmente diferente da área de formação da Aniele Franco. Totalmente diferente. A Tupi, ela é do ramo de metalurgia, ela é uma metalúrgica. A sujeita é formada, a sujeita é aquela que anda sem capacete no meio de uma favela no Rio de Janeiro, que fala que tem racismo ambiental, que foi num jogo lá na final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo, falar que a torcida, os paulistas não sabem torcer, alguma coisa assim, falando em linguagem neutra. É essa sujeita que foi colocada pelo governo num cargo de conselho de uma empresa de capital aberto. Eu, obviamente, não vou dar o nome aqui. Eu estava em conversa ontem com um grande cliente meu aqui, que a gente faz a gestão do capital dele. Obviamente, ele me pediu sigilo sobre isso, em que a gente estava conversando com o presidente de uma outra empresa de capital aberto, que o governo detém uma participação nela, e o presidente da empresa falando que está impossível nesse governo, porque o governo está obrigando, enfiando goela abaixo, indicações de pessoas que sequer têm a menor noção sobre esse mercado. Gente, como é que nós não estamos no caos? As regras mudam, as pessoas são colocadas lá por livre indicação, sendo que depois de 1 ano e meio da decisão monocrática de Lewandowski, que foi um indicado do Lula para o STF, agora está no Ministério da Defesa, no Ministério da Defesa, comemorando, quem não viu ontem, que 50% dos bandidos são soltos. Esse mesmo STF demorou 1 ano e meio para julgar justamente que a lei das estatais ela deve sim ser seguida, ela é constitucional, mas ele falou, todo esse 1 ano e meio que a gente demorou para votar, todas essas indicações políticas que o governo Lula já fez, essa pode ficar, o restante não. Gente, o que é isso? Nós estamos num país sem lei, nós estamos num país sem regra, nós estamos num país onde o passado é incerto, como dizia Pedro Malan, nós estamos num país onde as regras mudam ao bel prazer e ao vento e às disposições de cada um dos políticos indicados. Nós estamos num país onde as empresas privadas não são mais respeitadas, portanto, a propriedade privada ela não é respeitada. Se isso não é acelerar em direção ao caos, eu simplesmente não sei mais o que é. Sejamos essa mudança antes desse caos. Então, basicamente, esse é o primeiro ponto. É revoltante o que vem acontecendo no Brasil. E justamente por isso que eu vou fazer, a gente está fazendo, eu resolvi organizar um encontro dia 29 de junho. Quem puder, compartilha isso aqui. Dia 29 de junho vai ser presencial, só presencial aqui em São Paulo. Serão 100 vagas, em que a gente vai nos encontrarmos num sábado o dia inteiro, falarmos, eu vou trazer várias pessoas, o Paulo Figueiredo vai estar presente, vai falar sobre tudo o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, vou trazer pessoas sobre sucessão e blindagem patrimonial, pessoas, advogados renomados na área. Eu vou falar sobre perspectiva financeira, vou trazer uma pessoa da Avenue para falar sobre investimentos em dólar internacional, como fazer, como não fazer na pessoa física, na pessoa jurídica, como conseguirmos driblar uma parte desses impostos, na parte legal, eu estou falando, obviamente, sobre tudo isso. Então, e a gente vai ali, é a terceira edição, e na primeira e na segunda,
O muito legal é que a gente vê, e eu mantenho contato com todos eles, a gente tem grupos e tal, que está saindo negócio entre essas pessoas. Então nós juntamos pontas de pessoas que pensam parecidos e nós fazemos negócios entre essas pessoas. E por que isso é legal? Porque cada vez mais a gente vai juntando em sociedades, em associações civis e fazendo negócio, agregando valor às pessoas através de produtos e serviços. Né? E dependendo menos de terceiros que nós não conhecemos, de pessoas que defendem esse Sky no que está acontecendo no Brasil. E no final do dia, obviamente, como ninguém é de ferro, a gente vai fazer ali 2 horas de vinhos, chopes e um bate-papo, um happy hourzinho. Então vai ser sábado, dia 29 de junho, último sábado do mês de junho. Tá? Vai ser presencial aqui em São Paulo. Eu deixo aqui correndo aqui embaixo, o link tá aí para se inscrever, tá?